Mestre, queremos pedir harmonia em nossos pensamentos, em nossos corações, deixemos de lado as nossas preocupações, angústias, para que possamos fazer um bom estudo este domingo. Queremos pedir a ajuda da equipe espiritual, para que possamos refletir melhor sobre as mensagens da doutrina, sobre o estudo, para que possamos fortalecer a nossa caminhada, a nossa compreensão das leis da vida. Nós que muito ainda temos que evoluir, crescer, que resgatar nossos débitos, vencer as nossas dificuldades, para que possamos fazer mais luz em nossos corações. Pedimos por todos os trabalhadores da casa, todos que participam da reunião, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor, fazer mais luz em nossa caminhada, no dia a dia, sendo mais generosos com as nossas obrigações, com todos aqueles que nos rodeiam. Obrigado pelas oportunidades, que sejamos dignos das mesmas. Graças a Deus. Bom dia, gente. Vamos... hoje vai ser o fechamento do estudo, né? A gente já viu, basicamente, tudo que precisava até o domingo passado, né? Aí hoje a gente vai ler algumas... a parte da atividade em grupo, né? Fazer uma reflexão. Mas eu queria abrir lendo o trecho do Nosso Lar, onde fala da irmã desencarnada com aqueles pontos negros, né, que praticava o aborto. Então a gente vai ler, a ideia é refletir em cima daquilo que a gente viu em sala e depois passar para a última parte do roteiro e para a gente fechar o estudo, tá? Então, vamos lá. Esse trecho está colocado aqui no capítulo das consequências físicas e espirituais do aborto, tá? Aqui no roteiro. Nós estamos na página 176, no qual a gente viu as consequências que a gente tem no perispírito quando se pratica o aborto, a violência do ato do aborto, as consequências que pode trazer, principalmente para a mulher, né? Além do espírito que teve a encarnação interrompida. Então vamos ler esse trecho. Aqui, ó. As pessoas que fazem aborto carregam consigo no além-túmulo marcas estigmatizantes no perispírito. A esse respeito, André Luiz nos relata a impressionante história de uma mulher desencarnada que foi impedida de ser acolhida na colônia espiritual Nosso Lar, em virtude do baixo teor vibratório de suas irradiações espirituais, em razão dos abortos por ela cometidos. A título de ilustração e considerando a importância do assunto, citamos a seguir os trechos do relato. Continua para nós? Logo após, às 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque do Nosso Lar. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa, enfermeira benfeitora espiritual, recebeu com gentileza perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário respondeu aflito: "Venho participar de uma infeliz mulher. Está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio que tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." Continua? Ou o próximo. Consegue ler? Não, acho que está ruim para ler daí de trás. E por que não atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem,
Não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. O que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro de outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de Andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, perceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Narcisa mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não respondi. Prosseguindo o relato, André Luiz nos informa que Narcisa, tendo dúvidas de como agir em benefício do espírito necessitado, recorreu ao irmão Paulo, vigilante-chefe do plantão, transferindo-lhe a incumbência de atender a mulher. Chegando à cancela, o irmão Paulo examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: essa mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que eu tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado, afirma André Luiz. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar no caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma intenção, adiantou o suplicante. Mas, irmão Paulo, não ao meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascer. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desaventurada criatura foi profissional de ginecologia. A situação dela é pior do que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. É importante considerar também que todos aqueles que induzem ou auxiliam a mulher na eliminação do nascido possuem também a sua culpabilidade no ato criminoso. Maridos ou namorados que obrigam as esposas, médicos que estimulam e o realizam, enfermeiras e parteiras inconscientes. Para a justiça humana não há crime, nem processo, nem punição, na maioria dos casos, mas para a justiça divina, todos os envolvidos no ato criminoso sofrerão as consequências sombrias, imediatas ou a longo prazo, de acordo com seu grau de culpabilidade. Emmanuel nos esclarece bem isso. O aborto oferece consequências dolorosas, especiais para os pais? Resposta: os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. Ok, tá bom. Para fechar o relato, né, que ele coloca a explicação do Emmanuel, mas tendo em vista o estudo que a gente fez até aqui, como é que a gente entende a situação dessa irmã, né, que pediu socorro lá do nosso lado? Primeiro, ela veio com manchas pretas, né? Primeiramente, o André Luiz, a Narcisa vê somente os pontos negros, né?
eles pedem a ajuda do irmão Paulo, né, que é o vigilante, responsável pela vigilância, e ele relata das manchas negras, e cada mancha negra representaria uma criança assassinada ao nascer, né? Então é o perispírito já carregando a consequência, gravando na consciência a consequência do ato criminoso, né? Então aquele que o pratica vai gravar na sua consciência essas imagens, a culpabilidade dessas imagens. E muitas vezes esses espíritos que desencarnaram dessa forma vão obsidiar o espírito que o praticou. Não quer dizer que são 58 entidades obsidiando a irmã, mas 58 pontos manchando o perispírito dela, né? Alguns até pode ser até obsidiano também, mas não necessariamente. Então não tem como. E ele fala, um dos mais fortes vampiros que eu tenho visto até hoje. E o que quer dizer vampiro no mundo espiritual? Vampiro, na verdade, é sugado. Do fluido vital, né? São espíritos tão animalizados, né, tão ligados na matéria, que eles vampirizam o fluido vital dos recém-desencarnados, ou dos encarnados mesmo também, né? Muito comum em cemitérios, abatedouros, para se satisfazerem, né, pelo estado de evolução que eles estão. Ele chama assim a irmã. Ele não explica isso, mas em outros livros a gente entende o vampiro espiritual como tendo essa característica. Tem um relato dos livros do nosso Epoqué que relata justamente isso, quando desencarna, né, o companheiro, e a luz dele percebe os cães para vigiar. Uhum. Cães mesmo para vigiar os vampiros não se aproximarem para os restos mortais, né? Uhum. Sugar aqui. Eu não sei qual ter até uma impressão, sei lá. Para os espíritos que têm um merecimento, há essa vigilância, né? Para aqueles que não estão relegados, estão na vibração inferior, acabam sendo sujeitos a esse tipo de ataque. Bom, mas é outro assunto, outra história. Mas o fato aqui é a consequência para aquele que pratica o aborto. Eu comentei aqui daquele livro Do Abismo às Estrelas, que conta a história, eu esqueci o nome da personagem, mas Victor Hugo conta a história dessa mulher, da médica ginecologista, que por força se deixou levar para esse lado do aborto, né, atendendo a alta sociedade, atendendo a alta sociedade de Paris, né, não só a alta sociedade, como o baixo mundo também, né, e praticando o aborto, até que ela desperta a consciência dela, né, ela era perseguida pelas imagens das crianças, né, que ela assassinava, e ela desperta a consciência, ela começa a trabalhar no bem, se redimindo, né, ela desencarna por conta de um câncer no útero, né, não tem filhos, não consegue ter filhos, mas resolve adotar para compensar, e a história é a redenção dela nesse processo. Ela começa assim e trabalha na sua redenção, através de muita luta e tal, desencarna cedo por conta disso, mas de qualquer forma tratando essa questão que quem pratica o aborto não tem como escapar da consequência, né? E Emmanuel fala ali, às vezes na lei dos homens parece que está tudo certo, né? Mas não tem como enganar as leis divinas. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui fala até, tem uma palavra aqui que é interessante, que é consciência, né? Para a esposa, né?
estimula e realiza o aborto e permite as parteiras inconciliáveis. É, Na verdade, uma pessoa desconhece realmente a lei divina. conhece Porque só a se ele lei, tiver a consciência dessa lei, jamais ele vai praticar um ato. Não. Não. E é muito comum, né? Na maioria das vezes, quem pratica, né, não tem consciência das leis divinas, não sabe com o que está lidando. É até o caso dela também, né, desse relato do livro, porque até fala que ela não apresenta nenhum sinal ainda de arrependimento, que possa, né, trazer a possibilidade ali de um socorro. Uhum. Então ela, no caso dela, ela foi lá para procurar socorro, mas sem ainda ter refletido sobre os atos que ela teve, etc. Exatamente. Apesar disso estar atormentando ela, ela não está, não despertou a consciência sobre os atos dela, ela já está logicamente desequilibrada, mas ela ainda não conseguiu fazer a reflexão do porquê. Não sabe por que fazer. É muito difícil, ele fala, sem atenuantes. Tanto que o irmão Paulo fala que nesse momento tem que entregar a própria sorte, né? Nessa situação. Vai resgatar, mas ela não tem consciência ainda do que ela precisa resgatar, não tem arrependimento, né? Não apresenta uma abertura, né, para esse socorro, né? E o socorro, né, nas cidades espirituais, ele ocorre para os espíritos arrependidos, para os que estão em sofrimento, mas pelo arrependimento sincero. Não é o caso da irmã, né? Então, não houve outra solução, apesar do André Luiz, a princípio, achar estranho, né, de deixar a própria sorte, mas faltar com o dever da caridade, mas realmente não havia o que fazer. Bom, o que está faltando a gente fazer aqui no estudo é esse anexo, aqui ao final do estudo, né? Onde a gente tem aqui algumas estatísticas e algumas sentenças. Então, a ideia é a gente refletir sobre cada uma delas, a gente lê cada uma delas e a gente discute em grupo. Tá? Então, o primeiro ponto aí, né? Média de ocorrência de abortos no mundo. Aborto provocado natural? Todos os tipos de aborto? Não, aqui são abortos provocados. Não é só o natural, não. O foco do estudo é o aborto provocado, que é o que traz as consequências espirituais, né, para os envolvidos. Então, a cada mês, 166.667 abortos por mês. 2.028 abortos por ano. E 5.556 abortos por dia. Essas são 2 milhões de espíritos, né? Exatamente, de assassinatos, né? Infanticídio, né? Como taxam os espíritos. E pessoas que estão se complicando. Espíritos que estão se complicando nos compromissos assumidos. Né? Cada encarnação dessa houve um planejamento espiritual, né? Houve um compromisso dos envolvidos, do encarnante e dos pais no plano espiritual, que foi por irresponsabilidade, né, desconhecimento e ignorância dos pais, resolveram interromper. E acarretando consequências para mais de uma encarnação na maioria das vezes, né? Então, o aborto ainda é
tem uma estatística muito alta no mundo, né? Olha que loucura, você passa a pensar que para cada aborto desse, tem 3 encarnados envolvidos. 3 desencarnados. Então, para facilitar a conta, 5 de cada lado, 10, 20 milhões de pessoas É. de É. Então, o mundo ainda está nessa teia aí de erros e acertos, de débitos e compromissos sendo assumidos, uma quantidade muito grande. Olha, eu não chequei estatística. Essa é antiga. Oi? Porque se olha a estatística de baixo, o item 2, já vamos falar do item 2. O item 2. No mundo, o aborto é a 5ª causa de morte de adolescentes. Na maioria das vezes, é cometido por adolescentes, né, que engravidam antes da hora. Se a cada ano 2 milhões de mundo são abortados. E fala que no Brasil, no mundo, o aborto é a 3ª causa de morte de mulheres grávidas no Brasil, sendo que 1.400.000 mulheres fazem aborto ilegal no país. Ele não fala o período desse 1.400.000. Se você for pensar na estimativa de cima, é quase todo mundo aqui. Então, é isso que eu fiquei na dúvida dessa estatística. 70% da estatística é o Brasil. Eu pesquisei a estatística brasileira, o dado que eu vi na internet é de 900.000 a 1.200.000 por ano no Brasil, de abortos praticados. E aí fala 2 milhões no mundo, então eu fiquei na dúvida. Realmente, acho que precisava... Mas o número é alto. De qualquer forma, o número é alto. A gente só precisava entender qual que era o período considerado aí, né? 2 milhões no mundo é alto também, né? E 1 milhão por ano no Brasil é altíssimo. Eu acho. Isso não faz sentido. No Brasil, que é ilegal, imagina um país legalizado. Porque se você... Vamos pôr, a média de 1 milhão por ano. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes. 1 milhão de abortos, eu não sei, eu acho que é um período maior. Né? Eu não sei se faz... Se você for dar para o lado religioso, né, que o país é um país extremamente religioso. Tem várias, né? Uhum. Mas é um país muito religioso. Então eu acho muito, porque na verdade toda religião, toda prega contra o aborto, né? Ensina. Mas prega mais forte ainda contra o casamento grave. Tem vários problemas. Além disso, algumas religiões, no Brasil, assim, muitos praticantes de religião são praticantes mesmo. Eles vão na igreja e ele fica lá olhando. Isso em toda religião. São não praticantes. A pessoa comparece no templo da igreja e fica lá. Então, ela não adota a religião. Ela diz que ela é daquela religião, mas faz práticas. Mas ela não vive. Isso, mas ela não faz práticas que não dizem da religião. Mas eu acho assim, o que eu falo é o seguinte, a religião ela traz essa informação, né? Que hoje a gente está falando falta de informação para os jovens e tal. Mas toda religião traz determinada informação. E eu acho que sobre o aborto, toda religião traz uma informação. Por isso que eu acho muito. Mas, igual o Ícaro falou, nem todo mundo segue. Qual é o número por dia ali? 5.556. Está bem atrasado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é aproximadamente 125 mil abortos por dia. 125 mil? Mesmo. E anualmente no mundo? Se é 100 mil por dia... Todos os anos no mundo, há uma estimativa de 40 a 50 milhões de aborto. Aí faz sentido a estatística de 1 milhão no Brasil. Por ano. Gente, aproveita a vida de vocês aqui. Isso, o que é estimado, né? Porque o Brasil Muitos... essa estatística deve ser bem antiga, porque o planeta nos últimos anos
Aumentou muito. Aumentou muito a quantidade de pessoas. Assim. Então, com certeza... Se você pegar países onde o aborto é legalizado, por exemplo, a própria China, né, que é a maior população mundial, 1.200.000 habitantes, onde o aborto é legalizado e estimulado pelo governo, né? O governo estimula aos casais chineses a terem um filho só. Então, realmente só aí o número já deve ser enorme, né? Então, 1 milhão é um número altíssimo e alarmante. A gente não vê na nossa proximidade esse número, né? Mas deve estar aí, né? No nosso relacionamento todos não vê. Ou às vezes também. Porque quem faz, escondido, né? como que chega essa estatística, né? Depois que a mulher faz, ou faz nos centros clandestinos, ou faz em casa e vai no hospital depois, né? Eu acho que porque a estatística não vai pegar quem fez legalmente deu tudo certo, entre aspas. Eu estimativa. Essa estatística é sobre aborto. Não fala que é ilegal. Não, mas aqui no Brasil, por exemplo, só vi estatística. Abortos provocados, sabe? Agora é abortos provocados ou abortos espontâneos e provocados? Não é em geral. Eu acho que isso é coisa provocada, não é um... Deve ser só um espontâneo, não é estatística. Não. É outra... aborto espontâneo é espontâneo. De qualquer forma, gente, a gente não vai conseguir fechar o número. O número é altíssimo e alarmante. E aí, esse ponto também é a 5ª maior causa de morte de adolescentes. Então, quando não há consequências imediatas, que é a própria morte da gestante, né? A 3ª causa de morte, mulheres grávidas no Brasil, né? Porque é uma agressão que normalmente traz uma consequência, um dano ao organismo, uma agressão ao organismo da mulher que leva a desencarne, né? Isso é relativamente comum. Em adolescentes, fala ali a questão de adolescentes também, né? Aborto induzido. Essa estatística só para aborto induzido. Aborto induzido. Fora que não deve entrar também a pena do dia seguinte, né? Assim, dentro do nosso estudo, a gente já compreende que tem um efeito semelhante ao aborto mesmo, né? Assim, essa estatística deve ser para gestante que já está com um tempo maior, né? Mas aquilo do dia seguinte, teoricamente, também age da mesma forma. Tira a oportunidade do espírito na encarnação. É abortivo. Mas no dia seguinte é só se a pessoa estiver na dúvida, né? É uma Sim, dúvida, é uma não sei, dúvida. provavelmente. Se tiver, Mas se tiver, não, não. mas se tiver. Quando eu estava na escola, eles fizeram uma palestra pra gente, essa pílula é uma bomba. Porque teve uma época que você começou a virar moda. Não sei se é moda ainda, mas aí chamaram a farmacêutico. Passa a bomba, destrói. Eu acho que era tipo 2 carteiras. E qualquer aborto é uma bomba. No centro genésico, no chakra genésico, ele fala aqui, ó. Deixa eu ver isso. Peraí que eu vou achar. Aqui, ó. Quem quer que venha praticar esse delito, aborto, com ele colaborar, predispõe-se a alterações significativas no centro genésico, em seu perispírito, com consequências atuais e posteriores, na esfera patológica de seus órgãos sexuais e também, por vezes, dos centros de força coronária, cardíaco e esplênico, com todas as repercussões pertinentes. Nós estamos preparando hoje a reencarnação de amanhã. Um aborto provocado agora se refletirá no chakra genésico e será mais além do aborto espontâneo.
pois a paternidade e a maternidade, não valorizados hoje, serão com certeza amanhã noutra reencarnação. Então, não tem como o aborto não afetar o perispírito, o centro de forças da mulher. Assim como a pílula, além da consequência, vai afetar também o centro genético da mulher. Vamos lá, item 3. Nossa. Causas da malformação do aparelho reprodutor, uso de substâncias químicas, processos obsessivos, rejeições conscientes e inconscientes dos pais ou do espírito reencarnante. Aqui nós estamos falando do aborto, independente dele ser provocado ou de causa natural, espontâneo, né? Alguém quer comentar? Eu me vejo. A malformação do aparelho reprodutor. Então, nós estamos aprendendo também que essa malformação pode vir de um aborto anterior. Houve uma causa espiritual anterior, não necessariamente um aborto. Tá? O aborto pode ser. O aborto pode ser uma causa, né? Assim, causas do aborto, né? Mas assim, a má formação do aparelho reprodutor pode ter origem num aborto anterior, mas pode ser outra origem. Outras complicações. Mau uso do sexo, né? Mau sempre uso. Vai ter uma relação com essa área genética. Alguma coisa que a gente agrediu o centro genético, né? Pode causar a malformação do aparelho reprodutor e causar o aborto, né? Então, gravidez frustradas, né? Você fez mau uso ou praticou o aborto, você vai ter dificuldades nessa encarnação, justamente por que o espírito passa por um processo de aprendizagem que ele passa a valorizar, né? Pela falta ele passa a valorizar a maternidade. Uso de substâncias químicas, né, que a gente viu. O aborto pode ser mecânico ou provocado por substâncias químicas. Eu estou lembrando quando o Rodrigo falou da pílula dos dias seguintes, uma vez na escola os professores falaram que a pílula dos dias seguintes tem basicamente duas ações. Quando o espermatológico serve fecundar o óvulo, ele tem que sair da trompa e ir para o endométrio para unidar, né? O endométrio envolve o ovo, né, chamado de ovo, e ele vai desenvolver. Quando a mulher toma a pílula no dia seguinte, na hora que ele está descendo da trompa, geralmente a pílula induz ela a fazer movimentos mais bruscos, aí o ovo passa direto. Aí a mulher tem como se fosse uma menstruação e aborta. Sei. Ou então o endométrio fica muito espesso e o ovo não consegue penetrar aquela camada de pele e fazer a ligação. E aborta. É bem complicado. É muito violento mesmo, porque para fazer isso com o corpo, né? A substância chegava ali. E muitas mulheres, quando tomam a pílula do dia seguinte, vomita na hora. E quando ela vomita, ela tem que tomar outra. Se ela quiser o efeito, né? Ela tem que tomar outra. Aí, mais veneno em cima dela. De qualquer forma, é agressivo, né? É agressivo com o espírito encarnante também, que a gente sabe que desde o momento da concepção o espírito já está ali, já está apontando. E quando a gente estuda em biologia na escola, no processo de diferenciação dos tecidos, feto, aquela coisa toda, eu já vi relato de biomédica, né? O pessoal que trabalha com inseminação artificial. Se você fecunda o óvulo com espermatozoide no laboratório e deixa ele afastado do corpo da mãe, deixa ele lá no laboratório, não faz a inseminação, ele desenvolve até certo ponto e de certo ponto para, ele não continua. Ou seja, a medicina atual ainda não consegue perceber mesmo que existe a ação de uma pessoa ali induzindo o desenvolvimento daquele ovo para se tornar realmente um corpo formado. Viável. E se não existe o espírito presente para guiar aquela reprodução celular, vai virar uma massa celular morta. O nosso corpo físico, ele reflexo do corpo espiritual, né?
Então você tem que ter um molde espiritual para orientar, né, o físico. Né? A gente viu aí nos estudos de evolução que o nosso corpo espiritual é objeto de milhares de anos de evolução, né? E como a evolução ocorre nos dois planos, físico e material, né, um puxando o outro. Então, o nosso perispírito está ditando ali o desenvolvimento a má formação, às vezes é isso. Né? O perispírito, às vezes doente, ocorrem suicidas, assassinos, né? Viciados, né? Espíritos cujo perispírito está a forma deformada, não conseguem dar essa formação adequada no feto. E às vezes abortam antes da hora. Né? A gente viu alguns casos de espíritos suicidas que aconteciam nisso. Né? O caso do Santos Dumont, relato no livro. E tem uma pergunta no livro, que é o seguinte: pode o espírito, na última hora, desistir daquele corpo que ele escolheu? Pode. Pode. Então, nesse caso aí, esse espírito que for, eu acho que ele ainda não está no corpo ainda. Não, eu fico com confusão isso aí, porque na verdade eu fico pensando assim: quando o espírito desiste, né? Aí vai ter um aborto, porque não tem mais comandante. Nós estamos falando ali, rejeições. Pois não chega a secundar, né? Porque se ele desiste na última hora, Marilda, é aquele item lá: rejeições conscientes e inconscientes dos pais ou do espírito encarnante. Outra causa de aborto. Pode haver a rejeição recíproca do pai com o espírito do filho e vice-versa. Às vezes ambos carregam rejeições de vidas anteriores, né? Que incompatibilizam, que apesar das promessas, né, não vamos acertar, acabam reavivando esse ódio mútuo, né, que um pode expelir o outro. Ou desistência do espírito no processo encarnatório mesmo. Né? Não vou dar conta, não quero, né? O espírito desiste da prova. Deve ser aquele pouco informação. Então, eu acho que quando ele fala na última hora, quer dizer que ainda há tempo. Então ele se desiste antes de fecundar. Isso, eu acho que aí não configura aborto. Mas, tem como ele volta falando ali, como existe um meio de caminho. Né? Sim. A gente, inclusive, já viu aqui no da gestação curso e os espíritos se abortaram no jeito. Sim. Tem os dois jeitos de desistir. Acho que tem um dos livros do André Luiz que relata. Se não me engano, eu tem não. vários livros mesmo na vida adulta mesmo, né? Que tem o amparo espiritual. Eu sempre falando assim, não, porque se a gente não interferir naquele momento ali em benefício desse espírito encarnado, ele vai como se fosse pelos sentimentos ruins, trazer o próprio veneno que vai causar o desencarne no coração, né, alguma coisa assim. Então, se tem para, mesmo na vida adulta, com certeza também quando o espírito consciente na hora e ainda no corpo de criança, ainda, se for a vontade mais forte de prevalecer, ele vai fazer alguma forma para aquele corpo não continuar. E o processo encarnatório, ele é aos poucos, né? Ao longo da gestação, o espírito vai reduzindo a sua forma perispíritica, né? Para que possa adequar o novo corpo. Nesse processo, né, da ligação do espírito com o corpo físico, no meio desse processo ele pode desistir, né? Pode dar essa rejeição. Acho que chega num ponto que talvez ele já não tenha muito essa opção, né? Mas ele pode desistir nesse processo. Se ele deixa ocorrer naturalmente, aí vai, encarna. Mas se ele resiste, se ele tem essa predisposição, né?
que pode causar a inviabilidade do feto. Ele fala ali de processos obsessivos também, né? Isso aí que eu fiquei em dúvida. Eu não... Eu lembrei de quando... acho que João estava... História de João, eu também lembrei. A mãe dele estava grávida, e quando a Maria se aproxima, grávida de Jesus, é como se o cordão umbilical tivesse enrolado no pescoço dele e ia acabar asfixiando. E ele ia acabar abortando. Aí quando Maria chega, é como se Jesus tivesse desenrolado aquele cordão e a gravidez ia prosseguir normalmente. Eu lembrei do outro caso, que quando ele ficou sabendo, o pai do João, né? Como é que ele chamava? Não interessa. E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, e João Batista. É o João Batista que tinha sido Elias, né? Sim. Então, o Espírito, o anjo, pediu que ele não falasse. Ficaram, não sei se 3 ou 6 meses antes de se saber que ela estava grávida. Porque os espíritos que, na condição de Elias, teve aquela... de Elias, teve 400 sacerdotes que foram, na época, morridos. Tem uma história, não sei a história dele não, mas esses espíritos poderiam atrapalhar a gestação dela. Sim, ele provocou a morte, né? Sabendo, eram muitos, eles podiam vir e ter um aborto, né? Não falo aborto, mas teria um fim da gestação. Então ele ficou mudo esse tempo todo até o espírito fixar, até o corpo mesmo, né? Fixar no... Mas faz sentido. A espiritualidade procura abafar para que o encarnante não seja reconhecido pelos obsessores, para que possa viabilizar. Mas algumas vezes, às vezes não é possível. Às vezes o espírito vibra tão forte no mal que atrai, né? Tanto que os obsessores muitas vezes vão começar o processo obsessivo mais tarde no processo encarnatório. Mas às vezes não, às vezes não consegue fazer esse abafamento do teor vibratório do espírito e acaba atraindo os obsessores. Ou dos próprios pais, né? Às vezes a obsessão nos próprios pais. De qualquer forma, nada foge da lei. Nada foge da lei. E nada acontece por acaso. Uma tragédia pode ter um objetivo maior de fazer crescer os participantes dessa tragédia, né? Número 4. O Espírito ensina. Espiritismo. O Espiritismo ensina. É preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Allan Kardec dos Espíritos. Questão 3. Isso quando a ciência, né, o médico realmente afirma com certeza ser esse o caso, né? Agora ele fala aqui no roteiro. Agora por quê, né? Porque se já tem uma encarnação, né? Ela vai ser mãe, que é uma encarnação que está bem encaminhada, que provavelmente está dando certo. Você trocaria uma encarnação que está a caminho, que já está caminhando, que poderá ter novos filhos, receber novos espíritos, do que um espírito que vai começar a luta e que não sabe se ele vai seguir aquela programação espiritual que foi feita. No caso aqui, os espíritos parece que seria justificável somente nesses casos, né? Mas é isso mesmo. Agora, tem mães que preferem esse sacrifício, então prefeririam que dar uma vida pelo filho, né? A gente comentou esse caso aqui também. O amor de mãe é, na maioria das vezes, incondicional. Na maioria. Vamos ler a próxima para nós? O aborto é condenado porque há crime sempre que transgredis a lei de Deus.
uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento do corpo que se estava formando. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 358. Isso tá bem, foi bem claro, acho que no que a gente discutiu no nosso estudo. Né? É crime perante as leis divinas, né? Às vezes não perante as leis dos homens, mas não tem jeito. É um crime que vai estar sempre gravado no espírito e que vai trazer consequências. Vamos lá, 6. Todos têm direito à vida. Constituição Brasileira, artigo 5º. Se a gente está abortando, a gente está tirando o direito à vida daquele que está chegando. Que não é uma massa biológica que está nascendo ali, é um espírito encarnando. A gente está tirando o direito dessa vida, né? Pode. A ordem. O aborto é doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangido por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimente no centro genético de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. André Luiz, Ação e Reação, capítulo 15. Acho que esse ponto também a gente discutiu bastante, né? A gente não sabe as consequências do ponto de vista da ciência material, ainda não são claras e nem claramente explicáveis, né? Consequência do aborto no corpo físico da mulher, do ponto de vista da ciência terrena. Mas do ponto de vista que o espiritismo nos esclarece, né, traz consequências sérias, né? Sofre alteração, às vezes não perceptível na encarnação presente, mas encarnações futuras, além do remorso, além do processo de culpa, do processo deprimente que um ato desse causa ao espírito. É a lei divina. É a lei divina agindo. Mas não é a mão pesada de Deus ali, é a nossa consciência, né? É a lei divina que está gravada na nossa consciência. Causa e efeito. Causa e efeito. Porque na nossa consciência está gravada a lei de Deus. Toda vez que a gente sai do caminho reto, da harmonia, né? Normalmente assim, toda ação impensada, toda ação nossa tomada com paixão, com emoção, sem a reflexão, sem a ponderação, ela vai trazer algum erro, né? Sim. Ela vai trazer uma consequência negativa. Isso não tem jeito, é todos os casos. Isso vale para a vida. Isso vale para a vida, isso faz parte da lei, né? Qualquer decisão nossa do ponto de vista material, profissional, família, qualquer decisão intempestiva vai trazer uma consequência, né? Então, por isso é muito importante a nossa vigilância, a nossa atenção. O aborto é nesses casos que ele ocorre. Decisão intempestiva, não raciocinada, em desarmonia com a nossa consciência e com as leis divinas. Lembrando até do estudo de terça-feira, né, que há pouco tempo, de diferença entre bem e mal, né? O bem, você faz a doação, você se doa, né, para os outros, você faz o bem em geral, né? E o mal quando é só para si mesmo, se for beneficiando, teoricamente, né? Só assim. Não pode ter um mal, você
Não, porque... Todo bem que você deixa de fazer. É o bem maior, né? É o bem da humanidade, do próximo. Ou estou olhando só o meu umbigo? Aí é egoísmo. Vamos lá, número 8. Só de curiosidade. Ah, Eu estava sem saber que palavra, o que quer dizer. Conestar. Você é conivente, né? Que eu permitir. entendi isso. O Dúlio olhou aqui. O que foi? Fazer parecer honesto. Fazer parecer honesto? Aí o que a gente chegou à conclusão aqui foi que isso pode ser, não quero frase, a mulher que provoque ou que venha conestar semelhante dever. É o que eu imagino é a mulher que faz o aborto, induz, e depois fala, não, foi espontâneo. Ou então faz. Não, é a melhor decisão a ser feita. Não tem condição Vai de criar. parecer. Não tem condição de criar. Pra Não. parecer que é legal. Era um adolescente. Aqui fala Né? isso, fazer parecer honesto, honrar o que não é que não merece. Uhum. Utilizar justificativas para justificar um erro maior. Né? Eu nunca tinha visto essa palavra. Eu também não conhecia. Foi pela intuição que a gente interpretou. Então, vamos lá, número 8. São consequências do aborto: metrite, vaginismo, metralgia, infarto uterino, tumoração cancerosa. André Luiz, ação e reação. Capítulo 15, página 298. Entre outros, né? A gente não é médico para saber exatamente a significação de algumas dessas doenças, né? Mas o câncer, com certeza. Mas eu vou saber, ó, metrite, inflamação do médico. Do médico. Uhum. Metralgia vai ser barrado. Deve não utilizar o infarto, todo mundo sabe que é infarto. Infarto uterino deve ser É a mesma coisa do coração. morte de células do útero, né, de regiões do útero, por conta de má irrigação, alguma coisa nesse sentido. A tumoração cancerosa, né, aparecimento de cistos e tumores. E ontem eu fiz o estado de Minas, um que chama aplasia vaginal, que a mulher simplesmente não desenvolve a vagina. Ela não desenvolve o canal vaginal. Uhum. Olha, incrível. Já nasce com Entre Mas eu acho que ele está colocando as consequências na mesma encarnação. No caso, a reportagem era que hoje a gente já consegue reconstruir a vagina. E a alma vagina hoje não tem. De qualquer forma, essas doenças são, igual você falou, consequências na encarnação atual, mas a desarmonia no centro genético pode levar a consequências até encarnações futuras. No caso que o Ju falou. A desarmonia no centro genético já ocorre a partir de agora. Essa desarmonia vai propiciar, né, o desenvolvimento dessas doenças. Né? Qualquer centro genético que a gente agride, né, vai favorecer o desenvolvimento de vermes e bactérias espirituais, né, que vão incubar a doença ali e vão trazer como consequência a doença física. Primeiro a gente adoece no perispírito, até facilitar o aparecimento da doença no centro físico. Quando já complicou tudo, aí ele aparece. Exatamente. Então, a gente antes vai fazer a agressão no perispírito para que depois isso vai refletir em doenças no corpo físico. Por isso que a ciência às vezes não consegue dar uma explicação direta de um fato com o outro. Ok? Número 9.
As doenças decorrentes do amor são flagelos que podem conduzir a mulher à desencarnação e, no plano espiritual, reconhecendo o ato abominável através do remorso, reiterar tempo longo a degenerência das forças genitais. André Luiz, Ação e Reação, capítulo 15, página 250. Pode continuar? Sim, aqui, mas só explicando rapidamente aí, né? Acho que também está claro esse ponto aí, né? Quando essas doenças não levam ao desencarne, né? Muitas vezes levam ao desencarne da mulher, às vezes não imediatamente, mas acelera. Essas doenças podem levar ao desencarne mais cedo, né, do que o programado, além do processo do remorso, né, a consciência que revive esse processo. E às vezes ela só vai despertar isso depois do desencarne, né? Às vezes ela vai fugir disso na encarnação atual, mas não tem jeito. O espírito vai ter que recapitular aquilo que ele fez, o mal que ele provocou. Ok. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico pelo aborto receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos esquecidos no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício do militante. André Luiz, Ação e Reação, capítulo 15. Isso a gente chegou a comentar também, né, mas interessante, né? Espíritos que danificaram a sua formação através do suicídio, do crime, dos vícios, né? Não merecem encarnar em vasos perfeitos. É pela sintonia também, né? É pela sintonia. Ela... E essas mulheres acabam não, elas mesmas, sendo oportunidade delas redimirem, né? Dando oportunidade para esses espíritos. Vamos só terminar, faltam duas questões. Aí a gente fecha o estudo. Não consegue, não. Vai lá, João, vai. Que consequências tem para o espírito do aborto? É uma existência modificada, a que ele terá que recomeçar. Uma tentativa frustrada, né? Mas muitas vezes é uma profilaxia no perispírito para que ele possa harmonizar nesses espíritos viciados, criminosos, suicidas, né? Pode ser uma encarnação, mesmo que brevíssima, mesmo que não vingue, né? Às vezes é uma profilaxia que é feita no perispírito para que ele possa harmonizar suas vibrações e ter uma encarnação viável um pouco mais à frente, né? Como a gente vê o caso do Santos Dumont, quando ele sofreu um aborto muito cedo, mas que foi suficiente para que ele harmonizasse as suas vibrações, para que ele pudesse ter um pouco mais de consciência no plano espiritual. E para fechar, mortes por aborto no Brasil em jovens de 10 a 19 anos de idade. Nossa, 10 anos. 10 anos. 6 jovens por dia, 180 por mês, 2.180 por ano. Então, além daquela estatística de 1 milhão de abortos por ano, né, gera o aborto como agressão, pode causar o desencarne e Faixa etária de... Então, mais uma vez, né, uma decisão intempestiva, já causando uma consequência maior já na encarnação atual. Então, gente, é isso. Isso aqui foi para a gente fechar o conceito daquilo que a gente viu nos outros estudos, né, para a gente ter essa oportunidade de discussão, que era o objetivo dessa parte do trabalho em grupo.
E eu acho que a gente falou bastante do assunto, né? Então nós, como espíritas, olha, virando o livro aqui, eu não sei se esse aqui faz parte do estudo. Uma poesia A gente começa com a semana que vem. Eu acho que esse aqui já é do estudo que vem, não é desse estudo não. Não é não. Não, é. É desse estudo? Fala sobre o aborto. É? Sinceramente, eu nem tinha visto. Eu não sei se eu venho domingo que vem. Eu reclamo em seu nome, inclusive. Tá, Vai beleza. reclamar porque vai ter fundo musical, reclamando. Eu vou ler porque eu nem tinha visto, pra falar a verdade. Alguém quer fazer a prece? Pra gente encerrar nosso... voluntários. Mestre Jesus, meu amigo, aqui estamos, Senhor, com o nosso coração cheio de júbilo, para lhe agradecer todos os recursos que recebemos dessa manhã. Queremos pedir, Senhor, que fique conosco, que nos mostre o caminho certo, que fique com todos aqueles, Senhor, que estão na indecisão, com todos aqueles que ainda não conhecem a lei do amor e da caridade, para que possam, Senhor, caminhar sem percalços nessa nossa longa caminhada para a luz. Queremos pedir a todos, Senhor, que estiveram aqui presentes, queremos pedir por todos aqueles que não puderam comparecer, por todos aqueles amigos, colegas, companheiros de caminhada que estão doentes, estão nos leitos, Senhor. Pedimos, Senhor, principalmente por essa casa, por todos nós, e pedimos, Senhor, que fique conosco sempre, todos os dias, e nos ajude a ficar contigo. Assim seja, graças a Deus. Bom domingo. Próximo estudo da Júlio. Né, Júlio?